when you had that third failure in a row? Never. Why not? I don't ever give up. O ano é 2008 e o mundo está à beira de um colapso. O mercado de ações americano despenca, empresas bilionárias viram pó, bilhões em patrimônio evaporam da noite para o dia, 2,6 milhões de empregos desaparecem e o S&P 500 cai mais de 40%. Mas por que estamos falando da crise de 2008? A SpaceX é uma das empresas privadas mais valiosas do mundo. A sua valorização tem crescido constantemente ao longo dos anos, impulsionado por conquistas atrás de conquistas. As realizações da empresa é tão vertical que alcançou resultados sem precedentes em 2024, chegando a 350 bilhões de valor de mercado, segundo a Bloomberg. A história da fortuna do Elon Musk começou no início dos anos 90, e nesta época de 1990 a 2000 foi icônico na história dos Estados Unidos, por causa do boom das empresas de tecnologia, a famosa bolha.com. Nesta época, o Elon Musk deixava o Canadá para se formar nos Estados Unidos na Universidade da Pensilvânia. E visionário como ele é, conseguiu fazer fortuna nesta época com a venda do PayPal ao eBay. 180 milhões de dólares agora estavam no seu bolso. Você é um super vilão. É isso que um super vilão faz? Sim. Ele é viciado em drama, ele é viciado em risco. E sempre que as coisas parecem estar indo bem, ele quase tem uma compulsão de agitar as coisas. Entender a cabeça do Musk sempre foi difícil, o que ele realmente quer e do porquê ele está fazendo tudo isso. Bom, ele sempre foi um nerd e um fã de assuntos do universo. Agora, alinhe isso ao fato de ele já ter sofrido um ou mais crises existenciais. 180 milhões de dólares talvez era o que ele precisava para fazer os seus planos ou sonhos se concretizarem. A grana foi dividida em 100 milhões para a recém-criada SpaceX, 70 para a Tesla e 10 para a SolarCity. Em uma de suas palestras, uma frase chamou bastante atenção. It can't just be about solving problems. They have to be things that inspire you, that move your heart. When you wake up in the morning, you're excited about the future. Going out there and being a multi-planet species and being a spacefaring civilization and making science fiction, not fiction forever, I think that's one of those things. Com a grana dividida em 3 setores, o Elon Musk estava entrando não em uma, não em duas, mas em 3 das indústrias mais implacáveis do planeta, e todas ao mesmo tempo.
Cada uma dessas indústrias tinha gigantes que poderiam devorar 3 Elons só no café da manhã. No setor espacial, Musk não tinha formação ou diploma em aeronáutica. Ele enfrentou gigantes inabaláveis na época como Boeing e Lockheed Martin, enquanto que a SpaceX era apenas uma startup minúscula lutando por financiamento. A Lockheed Martin faturava em 2008 42 bilhões e a Boeing 60 bilhões de dólares anuais. Já na indústria automotiva, enquanto Elon não tinha absolutamente nenhuma experiência em fabricação de carros, o setor era dominado por titãs como a Ford, com um valor de mercado em 2008 de 26 bilhões, e a Toyota com um valor de 100 bilhões de dólares. Essas empresas dominavam a indústria automotiva há mais de um século. Mas sabe o que o Musk fez? Ele surgiu do nada e disse ao mundo inteiro que construiria um carro melhor que a Ford, melhor que a General Motors e melhor que a lendária Toyota. E por fim, enquanto a NASA achava difícil pousar em Marte, Elon disse que não queria apenas pousar no planeta vermelho, ele queria colonizar Marte e construir cidades lá. Parece ridículo, né? Talvez para a época sim, mas hoje, 2025, a Tesla é a empresa automotiva mais valiosa do mundo, e a SpaceX nem se fala. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Muitos amigos próximos tentaram convencê-lo a não começar uma empresa de foguetes, pois isso era apenas para agências espaciais, nunca que uma startup alcançaria o sucesso neste setor. Até o próprio Musk deu 10% de chances de sua empresa ter sucesso. Com os 100 milhões, ele iniciou suas operações em um armazém antigo no sul da Califórnia, uma região que já abrigava gigantes na indústria aeroespacial e por isso tinha facilidade de encontrar talentos em engenharia. Em maio de 2022, ele fundou a Space Exploration Technologies, que mais tarde foi renomeada para SpaceX, incluindo no final sua letra favorita, o X. Para vencer os gigantes, ele não poderia agir da mesma forma, pois a grana era extremamente curta. Para contornar isso, ele criou, abre aspas, índice de idiotice, fecha aspas. Esta estratégia era uma forma de medir a ineficiência comparando o custo de um produto final com o custo de sua matéria-prima. Ele descobriu que os foguetes prontos tinham um custo final 50 vezes maior do que o custo de suas matérias-primas. Foi aí que ele percebeu que poderia construir foguetes de forma muito mais eficiente. Por exemplo, vamos pegar um componente chamado turbobomba, responsável por levar combustível e oxidante para a câmara de combustão do foguete. O custo da matéria-prima, ou seja, do aço, do alumínio e de outras coisas, era de apenas 10 mil dólares. Mas o fornecedor entregava a peça pronta por 200 mil dólares. Este é um custo 20 vezes maior. O Musk ficou irritado e disse que esta peça não era mais complexa que o motor de abrir e fechar o portão de uma garagem. Sempre que essa diferença era tão alta, a abordagem do Musk era questionar. Ele perguntava por que estamos pagando 200 mil dólares se a matéria-prima é de apenas 10 mil. Foi assim que ele incentivou sua equipe de engenheiros a questionar cada componente do Falcon 1. E ao investigarem mais a fundo, descobriram que o setor de engenharia aeroespacial era tão bagunçado e ineficiente que os fornecedores estavam cobrando 100 vezes mais da Lockheed Martin e da Boeing por peças que poderiam ser feitas em uma oficina de faculdade. O nível de desperdício era tão grotesco que a NASA chegava a pagar 1.500 dólares por um único trinco. Sim, um triquinho que servia apenas para fechar uma porta ou travar algum componente. Quando Elon Musk descobriu isso, ele ficou indignado. Abre aspas. Por que diabos estamos pagando 1.500 dólares por um trinco? Fecha aspas. O engenheiro respondeu, abre aspas. Senhor Musk, esses são trincos de padrão aeroespacial. Fecha aspas. Elon, sem paciência, perguntou, abre aspas. E o que eles têm de tão especial? Fecha aspas. Adivinham? Nada. O negócio só fechava a porta. Então, sem perder tempo, Elon foi até uma loja de ferragens, pegou um trinco de banheiro de 30 dólares, bateu na mesa e disse, abre aspas, isso aqui vai fechar uma porta na Lua, em Marte e no meu banheiro, fecha aspas. Bom, foi assim que, com um simples trinco de banheiro, Elon economizou 1.470 dólares por peça.
Agora imagine se cada foguete usa uns 200 trincos para travar componentes. A grana que ele salvou com essa jogada foi enorme. Segundo o próprio Elon Musk, a SpaceX fabricava em 2008 de forma independente 80% do seu foguete. Apesar da abordagem de questionar o custo de todos os componentes do foguete ser muito eficaz, também tem seu lado ruim. Por exemplo, no primeiro lançamento da empresa com o Falcon 1, houve um incêndio que decretou o fracasso do voo. Depois de revisar as filmagens, eles descobriram que o incêndio foi causado por um vazamento em uma pequena porca que segurava uma linha de combustível. Na noite anterior ao lançamento, um engenheiro tinha removido e recolocado esta porca para acessar uma válvula. Mas segundo Isaacson em sua biografia, quem aprovou a versão mais leve e barata desta peça que acabou condenando o voo foi o próprio Elon Musk. Bom, foram necessários 4 voos para colocar o Falcon 1 em órbita e ganhar o contrato da NASA de 1,6 bilhões de dólares. Esse dinheiro foi mais do que o suficiente para iniciar a jornada da SpaceX rumo à liderança do mercado. Se com 100 milhões de dólares o Elon Musk junto com sua equipe criou uma empresa e fez 4 lançamentos, imagina com 1,6 bilhões. 6 de março de 2025, a SpaceX se encontra no 8º teste do seu projeto mais ambicioso, o Starship. Depois de sucessos como o do Falcon 9, Falcon Heavy, Crew Dragon e Starlink, a SpaceX se encontra no seu maior desafio, tornar a espécie humana multiplanetária. O foguete Starship é uma obra da engenharia aeroespacial. Além de quebrar todos os recordes conhecidos, ele promete ser 100% reutilizável. E claro que para isso acontecer com o menor custo possível, a SpaceX está utilizando a mesma estratégia que a colocou lá no topo: interação rápida e questionar o preço das coisas. Se a diferença do valor da peça encomendada for muito diferente do que a da matéria-prima para construí-la, então nós mesmos vamos fabricar. Seguindo esta linha de pensamento, talvez a maior mudança visível para nós, meros observadores e amantes, tenha sido a troca da fibra de carbono por aço inoxidável. A fibra de carbono custava na época cerca de $200 por quilo, já o aço saía por apenas 3 ou 4 dólares, ou seja, uma economia gigantesca de milhões de dólares só em matéria-prima de base. E se você acha que a economia está só no foguete, você está enganado. As instalações principais do Starship estão localizadas nos confins do Texas, Boca Chica para ser mais exato. Esta região tem um clima, o solo, a infraestrutura muito ruim, e é por isso que os terrenos, além de gigantes, eram muito baratos na época, o que fez a SpaceX sair comprando tudo. Hoje em dia o local é dividido em 3 grandes complexos: o complexo de fabricação, que se subdivide em 3 partes, o complexo de testes, apelidado de Messes, e o complexo de lançamento, onde temos os 2 pads, o A e o B. Juntando todas essas áreas, a SpaceX consegue fabricar, testar e lançar tudo no mesmo local. E muito em breve Starbase irá virar uma cidade com suas próprias leis. O custo de um foguete pode ser dividido em 3 partes principais. O primeiro estágio, que contém os motores e os tanques de combustível principais, e o segundo estágio, que leva a carga até a órbita final e conta com o sistema de navegação e um motor otimizado para o vácuo. E por fim, temos o topo do foguete, que é onde vai a carga. Neste espaço, podemos ter as coifas, carenagem que protege os satélites, ou podemos ter uma nave, que no caso da SpaceX pode ser a Cargo Dragon para envio de cargas, ou a Crew Dragon para envio de astronautas. Bom, falando sobre grana, vamos supor que o foguete novinho custa entre 60 a 80 milhões de dólares. Então podemos dividir este valor da seguinte forma: de 36 a 48 milhões vão para o primeiro estágio, que é a parte mais cara. De 12 a 16 milhões para o segundo estágio, e de 6 a 12 milhões para as coifas e os custos de lançamento, como combustível. E lembrando que este valor exclui a nave.
Se você acompanha ou já acompanhou um lançamento do Falcon 9, reparou que a única parte do foguete que a SpaceX não reutiliza é o segundo estágio, que se desfaz na reentrada. Com a recuperação, produção inteligente e a reutilização rápida, estima-se que um lançamento do Falcon 9 que já voou caia para casa dos 30 milhões de dólares. A SpaceX conseguiu reduzir drasticamente os custos, enquanto que os gigantes como o Boeing demoram meses para fazer um novo foguete a cada lançamento, cobrando cerca de 54 mil dólares por quilograma. A SpaceX baixou este valor para menos de 3 mil dólares, reutilizando basicamente o mesmo foguete. Com esses números absurdos em 2023, eles já dominavam o mercado de lançamento em mais de 60%. E com esses números impressionantes de custo-benefício, a NASA e outros departamentos do governo americano começaram a jorrar contratos a preço fixo nas mãos da SpaceX. Mas apesar desses contratos serem bem gordos, o serviço de lançamento não é o carro-chefe da empresa. Segundo a Bloomberg, 60% da receita da SpaceX vem do seu serviço de internet Starlink. I'm interested in things that change the world or that affect the future in wondrous new technology, where you see it and you're like, wow, how did that even happen? How's that possible? Em 2024, segundo a Bloomberg, a SpaceX atingiu um novo patamar, chegando a impressionantes 350 bilhões de dólares de valor de mercado. E apesar de não ser uma empresa aberta em bolsa, vira e mexe, tem rodadas privadas de investimento. E o mais incrível é, quase ninguém quer vender suas ações. Segundo o próprio Elon Musk, os investidores estão confiantes de que a SpaceX ainda vai valer muito mais no futuro. O Musk já explicou o motivo dele não colocar a empresa na bolsa, abre aspas. Marte exige o desenvolvimento de tecnologias complexas por vários anos, mas o mercado se preocupa com os próximos 3 meses. O resultado seria prioridades conflitantes, fecha aspas. Bom, a grande maioria dos acionistas priorizam lucros trimestrais consistentes e retornos sobre seus investimentos, enquanto que a missão da SpaceX de chegar a Marte exige décadas de desenvolvimento sem ganhos financeiros imediatos. Imagine as ações da empresa após uma falha em um de seus testes. O desenvolvimento do Falcon 9 e agora do Starship não é apenas uma vitória para a SpaceX. Foi uma declaração para o mundo de que inovação não vem na sua zona de conforto, mas de arriscar tudo para construir o que os outros chamam de impossível. A SpaceX não construiu apenas foguetes, eles construíram esperança. E naquele momento, em meio ao caos da crise financeira global de 2008, eles provaram ao mundo que mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da inovação pode acender as estrelas. Enquanto os russos subestimaram Elon por causa da cegueira do seu próprio ego, ele trabalhou duro e transformou cada falha em um degrau para o sucesso. Enquanto os especialistas da NASA o chamavam de louco, Elon transformou sua loucura em inovação. E enquanto a Boeing e a Lockheed Martin sucumbiam na sua própria soberba, o Musk e a SpaceX deram pequenos saltos de cada vez, até que esses passos se tornaram saltos gigantes que mudaram o curso da humanidade para sempre. Essa é a história de como um homem louco e uma ideia podem empurrar os limites da humanidade com determinação e persistência. É como Steve Jobs disse certa vez: aqueles que são loucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo são os que realmente o fazem.